Oi, boa noite. O nosso estudo de caso é sobre a teoria da burocracia aplicada na instituição do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O nosso grupo consiste da Bibiana Brito, Júlia Oliveira e Lauren Camargo, da disciplina Teoria da Administração, com a Paola Carme. O nosso sumário foi dividido em 9 tópicos principais, que a gente relacionou tanto da teoria e também com a instituição, tentando exemplificar da melhor forma esse estudo. A teoria, ela é idealizada pelo Max Weber, que ele explica como as organizações funcionam na sua melhor forma e na melhor eficiência possível, justamente com essas regras mais claras, que é essa burocracia mais exemplificada no seu dia a dia, com as divisões de tarefas e principalmente a hierarquia, que é uma característica bastante visível do que é um sistema burocrático. Além disso, ela é bastante característica pela sua eficiência, previsibilidade, controle e impessoalidade, que a gente vai discutir ao longo dessa apresentação. E os princípios principais dessa teoria burocrática na instituição que a gente escolheu, o Banrisul, que foi fundado em 1928, ela é aplicada com essas tarefas bem divididas e essa hierarquia bastante visível nesses cargos dentro da instituição. Boa noite. Agora eu vou falar sobre a estrutura hierárquica do banco, né, do Rio Grande do Sul. A mesma segue o padrão de uma grande sociedade anônima, financeira com controle estatal, né, como assembleia, acionistas, com estado controlador, né, o conselho de administração, diretoria executiva, entre outras, na verdade, né. Eu vou falar agora um pouco sobre cada uma delas separadamente. Sobre a Assembleia Geral de Acionistas, que é instância máxima de decisão, né? Ela aprova contas, estatuto e elege conselhos. Já o Conselho de Administração define estratégias e políticas gerais, supervisionada e fiscalizada a diretoria executiva, né? A diretoria executiva é responsável pela gestão diária do banco, composta pelo diretor, presidente e demais diretores, né? Comitês de governança e controle, que é comitê de auditoria, comitês de risco, éticas, suporte técnico também para decisão, né, estratégicas. Também tem os superintendências, que é coordenação das áreas internas, por exemplo, RH, riscos, TI, marketing, operação, e gerências e coordenadorias, né, que é responsável pela execução tática das atividades, gerências de agência, gerências de crédito, gerências de atendimento, entre outras. E agências de unidades operacionais, né, que é nível que lida diretamente com o público, né, funções gerentes, caixas, assistentes, analistas, e equipes de atendimento e suporte, né, executivo, assim. Executam atividades operacionais, abertura de contas, pagamentos, empréstimos, suporte ao cliente. Pode passar. Os elementos burocráticos do banco. O banco, como sociedade de economia mista controlada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, né, pelo estado do Rio Grande do Sul, apresenta uma série de características burocráticas, né, formas necessárias, garantindo legalidade, padronização, controle e eficiência, né. Agora eu vou falar também sobre cada um desses tópicos que eu botei aí. Tem a hierarquia formal, que é uma estrutura rígida, com níveis bem definidas, né, como conselho, diretoria, superintendências, gerentes e agências, né. Tem as normas e procedimentos padronizados, que é processos operacionais escritos, né, manuais internos e regulamentos do Banco Central. A impessoalidade nas decisões, que é tratamento igual aos clientes, servidores, né,
divisão técnica no trabalho, que é especialização de funções em crédito, risco, atendimento, tecnologia, jurídica, entre outras. Tem também o controle e a fiscalização, que é auditoria interna, né, comitês de risco, fiscalização do banco central. Tem a documentação e formalização, que é registros obrigatórios, né, contratos, relatórios, né, de auditoria, para ser mais exato, assim. Recrutamento por mérito também, que é concursos públicos, seleções técnicas para o ingresso, né, da promoção, e a previsibilidade, né, das operações, que é rotinas fixas para o atendimento, crédito, segurança, processos internos também. Acho que é isso. E desses elementos burocráticos que a Júlia comentou, a gente vai discutir um pouco sobre a aplicabilidade dele no sistema do banco. E a gente dividiu entre 5 tópicos principais, 5 elementos principais, eu diria. Que o primeiro seria o caráter legal das normas e regulamentos, que tudo que vai ser realizado dentro do banco, ele deve estar previamente estabelecido, sendo um padrão, né, que vai ser seguido a cada procedimento, que, por mais que seja rotineiro, é sempre o mesmo. O racional e divisão de trabalho, sendo cada cargo, né, dentro da instituição, vai ter a sua própria divisão, e essa organização acaba sendo bastante fixa nessa rotina. A impessoalidade nas relações, justamente por haver, né, essa divisão, acaba que cada cargo e setor tem a sua própria função e também responsabilidade. A hierarquia de autoridade, que na burocracia acaba sendo bastante característica, como eu havia dito no início, que cada cargo acaba tendo o seu controle sobre o controle seu sobre o seu superior, que o Weber até comenta sobre controle, poder, e isso é bastante visível nessa questão hierárquica, e a profissionalização, que, como a Júlia comentou, tem a questão da especialização. Então, por mais que a entrada no banco acaba sendo um cargo inferior, a pessoa que almeja e a cargos acima pode ter essa especialização, e isso justamente dá a ela mais poder dentro daquela instituição. E também a questão salarial é bastante almejada. Aqui a gente colocou os pontos negativos e positivos da burocracia, né? Os negativos são excesso de formalizações e documentação, rigidez organizacional, centralização das decisões, né? Resistências à inovação, menor autonomia dos colaboradores. Esses são os negativos da parte assim, da burocracia. E os positivos são a padronização dos processos, impessoalidade e transparência, estabilidade, previsibilidade operacional, especialização das funções e controle rigoroso, né, e fiscalização também. Então, boa noite, espero que todos estejam me ouvindo bem. Sobre as mudanças no setor bancário, que é um tema que a gente crê que é muito importante para a gente abordar dentro dessa teoria também. E, basicamente, quando a gente olha para o setor bancário, hoje a gente vê uma mudança bem clara com o crescimento dos bancos digitais. Então, eles trabalham com modelos mais ágeis, usam muito mais tecnologia, né, obviamente, e isso faz com que essas decisões elas sejam muito mais rápidas, esses processos também muito mais simples. Porém, mesmo com essa modernização, a burocracia ela ainda é fundamental no sistema financeiro, por exemplo, porque os bancos ainda precisam seguir normas legais, né, garantir segurança, manter o controle sobre todas essas operações. E isso exige também um certo nível de estrutura formal, que a teoria aborda bastante, né? Então, dentro desse cenário, o Banco Banrisul ele representa bem um modelo mais tradicional, descrito pela teoria burocrática, com mais formalização, como as meninas mencionaram, né, mais hierarquia, uma hierarquia bem definida, basicamente. Já os bancos digitais, eles mostram uma tendência mais flexível, tentando ali ganhar essa eficiência sem abrir mão também dos elementos burocráticos que garantem essa regulamentação. Então, o setor como um todo, ele acaba convivendo, né, com esses dois modelos, o clássico
representado ali por bancos como o Banrisul, e o mais moderno, puxando mais para bancos digitais ali no Bank. O próprio Banrisul, ele vem tentando se aprimorar, mas ele tem essa pegada mais tradicional, creio eu, né? Pode passar. Agora, trazendo a questão da teoria versus o estudo. Quando a gente analisa a teoria, né, quando a gente analisa a teoria de modo geral, e comparando, né, diretamente com o Banco Banrisul, a gente percebe que vários elementos burocráticos continuam muito presentes no funcionamento do banco. Como a gente já mencionou, nas regras formais, a hierarquia bem definida, os cargos especializados, um controle rígido de processos que fazem parte, obviamente, da rotina dessa instituição. Isso acontece principalmente porque o Banrisul é um banco público, né, como as meninas mencionaram, então ele precisa seguir uma série de exigências legais e de responsabilidade, né? Além disso, além da teoria burocrática, a gente trouxe aqui também, o Banrisul também se aproxima também da teoria estruturalista, que amplia essa visão ao considerar não só a estrutura interna, né, mas também as pressões externas. Isso faz muito sentido porque o banco ele precisa equilibrar a sua burocracia, entre muitas aspas, tradicional, com as demandas do mercado, com as novas tecnologias, com as expectativas ali do cliente. Então, no fim, o Banco Banrisul ele acaba funcionando sim como um modelo híbrido, né? Ele mantém as características burocráticas que são, obviamente, essenciais para a segurança e controle, mas ao mesmo tempo ele tenta se adaptar aos poucos, mesmo que seja, né, as mudanças do setor financeiro, ao também um avanço digital que vem crescendo cada vez mais, né? Então eles vão meio que sequencialmente, ambos os bancos. Né? Agora, para a conclusão, de forma geral, o nosso estudo ele mostra que o Banco Banrisul ele mantém, né, essas características muito fortes da teoria da burocracia, como, novamente, né, questão da hierarquia, as normas bem definidas, uma divisão de funções, né? Isso é importante para garantir a segurança e cumprir também todas as exigências legais dessas instituições, né? Porém, por outro lado, a gente também percebe que esse modelo ele tem limitações, principalmente agora com o avanço da tecnologia, o crescimento dos bancos digitais, né, vem muito forte, acabam sendo muito mais rápido, muito mais flexível. Então, por isso, o Banco Banrisul ele vive um momento de equilíbrio entre, digamos assim, a tradição e a modernização, né? Então, a conclusão é de que a burocracia, ela continua, obviamente, sendo necessária, mas ela precisa também ser ajustada, para que, ajustada, melhorada, enfim, né, aprimorada, para que o banco consiga acompanhar as mudanças no mercado e se manter competitivo atualmente, né? Até porque ele é um banco grande atualmente. Então, basicamente, é isso. Aqui nós temos as referências que a gente utilizou para a realização dessa apresentação, do trabalho como um todo. A gente se baseou bastante sobre a estrutura do banco em si, né, o que é divulgado no site, mas também estudos que foram desenvolvidos por estudantes e publicações, né? Então, isso auxiliou bastante que a gente conseguisse ter essa visão mais aprimorada e também conseguir relacionar com o nosso estudo de caso. Seria isso então. Boa noite.